nos acompanha em mais um culto que é transmitido pela Paróquia Evangélica de Confissão Luterana em Aurora. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Quero trazer para você a palavra do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, onde Jesus Cristo nos diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que bom que nós temos em Jesus Cristo este que é caminho, este que é a verdade e aquele que nos traz a vida. Somente por meio de Jesus Cristo nós temos acesso total a Deus, ao Pai. Que privilégio! E eu te convido para que juntos nós possamos ter um momento de oração. Bondoso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por este culto, te agradecer pela oportunidade que temos de mais uma vez nos reunir de alguma forma e podermos juntos celebrar culto, juntos ouvir a Tua palavra. Que Tu possas falar conosco, Senhor. Diante de Ti nós queremos confessar as nossas faltas. Diante de Ti queremos entregar os nossos pecados. Pedindo, Senhor, que Tu nos mostres aquilo que nós precisamos mudar em nossas vidas. Pedimos perdão, Senhor, pelas coisas que fazemos de errado, por aquilo que pensamos de errado. Ó Senhor, muitas vezes nós não temos dado bom testemunho de Ti. Muitas vezes nós não temos permitido que Tu sejas caminho na nossa vida, a verdade e a vida. Perdemos, Senhor, a direção. E por isso pedimos-te perdão e ajuda para que nós possamos compreender a Tua palavra, voltar para o Teu caminho, Senhor. Buscar somente a Ti que nos leva a Deus em Jesus Cristo, Senhor. Ó Deus, que Tu possas nos conduzir, nos alimentar a fé, que Tu possas, Senhor, abençoar este culto. É o que pedimos e também agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, aquele que é nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Trago a você a palavra de João 6,63, onde Jesus Cristo diz: as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. De fato, em Jesus nós temos vida, nós temos perdão dos pecados, nós temos transformação. E também quando nós confessamos os pecados, nós podemos ter essa certeza do perdão de Deus, dessa nova oportunidade, nova chance que Ele quer nos dar. Convido você agora a também juntos podermos ouvir um hino e também ouvir a história bíblica das crianças. Meus
Hoje a história vai ser sobre a conversão de Saulo. E ele está escrito em Atos 9, 1 a 19. Vamos, seus molengas, hoje o dia promete. Temos uma renga de cristãos para prender e matar. Vamos encher nossas prisões com esses infelizes? Já estamos indo. Saulo, Saulo, por que me persegues, Saulo? Quem está falando? Eu não consigo ver. Estou cego. Quem é você? Que luz é essa? Eu sou Jesus, Saulo, a quem você está perseguindo. Olha, Jesus, eu não te conheço, nem sei de onde tu vens. Como é que eu poderia estar te perseguindo? Tu estás enganado. Saulo, Saulo, você tem perseguido os meus seguidores, e dessa maneira você me persegue. Ah, então é você o líder daquela gente? Foi bom tu aparecer, pois temos umas coisinhas para conversar. Sua gente não segue os rituais. Os cristãos dizem que não precisamos mais de sacrifícios e das ofertas para a nossa salvação. E eles estão certos, Saulo, pois eu sou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quem crê em mim, Deus o considerará como seu próprio filho, e assim não precisará dos sacrifícios dos animais. Mas Jesus, eu sempre fui um religioso exemplar e com muita fé. Ótimo, Saulo, mas só isso não basta. Sua fé e sua vida religiosa precisam estar firmadas em Deus. Precisam depender de Deus, pois só em Deus há sentido da vida. E para chegar até o Pai, você precisa confiar em mim, pois somente eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, estou meio confuso, pois a minha vida inteira eu criei e vivi de maneira diferente. Então vá para casa, Saulo. Reflita sobre essa nossa conversa. Jesus estava certo. Não basta fazer coisas para Deus se a nossa vida não está em suas mãos. Irmão Saulo, sou Ananias, e o Senhor Jesus, que há 3 dias conversou contigo numa visão, pediu que eu viesse aqui para que tu voltes a enxergar e receba o Espírito Santo, pois Deus quer que tu sejas um missionário entre os povos rejeitados. Eu estou vendo novamente e a minha vida também mudou. Estou diferente. Sinto uma sensação maravilhosa, uma paz imensa. Isso, Saulo, é o resultado do poder de Deus agindo na tua vida. De agora em diante, tu serás uma bênção nas mãos de Deus. Amém. E de hoje em diante, Ananias, viverei para Jesus. Crianças, Saulo perseguia os cristãos
e várias pessoas foram presas e mortas. Certo dia, quando ele estava indo para Damasco, Deus falou com ele. E ele creu que Jesus era o Filho de Deus e mudou a sua vida. E Deus mudou o nome dele de Saulo para Paulo. E Paulo começou a pregar a palavra de Deus para muitas pessoas. E muitas pessoas creram. Mas também, por causa do Evangelho, e porque ele estava pregando a palavra de Deus, ele também foi preso e torturado. Assim como Paulo foi escolhido por Deus para pregar a palavra aos gentios, Deus escolhe você para falar de Jesus para seus amigos. Um grande abraço e que Deus nos abençoe. Nosso texto bíblico de pregação hoje encontra-se em João, capítulo 15, versículos 1 a 8, que dizem assim: Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos, e assim mostram que são meus discípulos. Que Deus possa, assim, conduzir a pregação da sua palavra neste momento, que Ele abra nosso entendimento para essa palavra. Nosso texto hoje encontra-se, então, no Evangelho de João, e se nós voltarmos 2 capítulos no Testemunho de João, lá no capítulo 13, nós encontraremos o duplo mandamento do amor que Jesus profere. Amem uns aos outros, assim como eu os amei, amem uns aos outros. Nosso texto inicia com um comentário de Jesus que aprofunda aquilo que foi anunciado lá em João 13. O nosso texto nos fala para permanecermos firmes na fé. O texto fala diretamente a nós, enquanto comunidade de Jesus Cristo, e aponta também para o reino de Deus adiante de nós. Em síntese, o nosso texto nos diz: nada subsiste, nada existe sem Jesus. Como ramos unidos à videira verdadeira, nós devemos carregar frutos com Ele, nós devemos viver dele e nós devemos permanecer unidos a Ele. No versículo 5 do nosso texto, nós lemos claramente que nós somos ramos. E desde o início o texto tira consequências dessa imagem apresentada por Jesus Cristo como a videira verdadeira. Deus é o lavrador que planta, que cuida com a sua poda, adequa e não quer fazer isso em vão. Ele age como um lavrador que cuida, que cultiva uvas, pondo de lado
podando os ramos que não dão frutas e que só consome a força, a seiva daqueles ramos que são frutíferos. Não basta simplesmente estar ligado à videira verdadeira. Deus está em busca de frutos. Ao nos tornarmos discípulos de Jesus e ao tornar frutíferas as nossas vidas, então o Pai, o próprio Deus, é glorificado. No que consiste se tornar frutífero, não está dito claramente aqui no texto. Trata-se de cada sinal de vida a partir da fé, que indica o amor de uns para com as outras pessoas. O que foi concedido não deve ficar guardado em nós e para nós, mas precisa frutificar, assim como é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amizade, a delicadeza, a bondade, a fé, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio, além da justiça e da verdade. A missão de Deus é amor, que não se restringe apenas a irmãos e a irmãs. Uma igreja que permanece fechada em si mesma, em si própria, deve considerar ser muitas vezes podada. Podada da videira pelo lavrador, pelo próprio Deus. Também pode ser podada aquela pessoa que, por integrar a igreja, acha que a sua parte já está feita. A missão é um tesouro vivo. Quem não plantar adiante o ser cristão e cristã de forma missionária, murchará ele mesmo. É bem provável que ir e dar muito fruto estejam muito mais ligados ao círculo de irmãos e irmãs do que nós imaginamos. E sem ação missionária, nos tornamos estéreis, não damos fruto. Por outro lado, o ativismo missionário, como fruto da obediência da fé, pura e simplesmente, é caminhada sem sentido, se torna vazio. Nós precisamos ter um alvo, um objetivo bem traçado. A vida de uma pessoa cristã que não produz fruto acaba atrofiando, degenerando. Isso precisa estar no nosso horizonte. E aí entra o segundo ponto, que nós precisamos viver dele, viver de Deus. Não há fruto sem que ele esteja ligado a Jesus. Por isso, dele vivemos. Não pelo nosso poder ou por simples submissão à lei do que deve ser. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, ele precisa estar e permanecer ligado à videira. Nós não podemos nos achar poderosos, autossuficientes, criativos por nós mesmos, responsáveis, autoconfiantes. Quando nos falta o fôlego, nos admiramos, porque sem mim não podem fazer nada, diz Jesus. Há sempre de novo quem diga, podemos fazer muitas coisas sem Jesus. Até podemos, por um tempo até conseguimos, mas isso vai ficar evidente em algum momento. Vamos dar com os burros na água, como se diz. O texto trata da graciosa relação de Deus conosco, da qual Ele se agrada, Ele se alegra. Somos chamados a viver novamente do Criador e não mais da tão negada e até muitas vezes almejada autossuficiência. A fé sabe que a seiva verdadeira vem da videira. O ramo não produz fruto a partir de si mesmo. Louvado seja Deus,
pai e filho, porque não se pode honrar de melhor maneira a Deus do que vivendo dele e do que ele próprio nos concede, nos dá de graça. Só há uma possibilidade de vida que agrada a Deus: alegrar-se com o presente que nos é dado, a saber que somos carregadas por ele. Não há nada no ramo, não há nada também na uva que não tenha passado na seiva a partir da videira. Onde o ramo frutifica, não há pressão ou obrigação. Não é preciso dizer para a árvore que ela deve dar frutos. Mal termina a sua floração, os frutos acabam brotando espontaneamente. Isso precisa acontecer na nossa vida cristã. Podemos dizer, sem resistência nasce o fruto, em alegria pela vida que Deus quer. O que Jesus pode esperar de nós, porque Ele mesmo nos dá de presente, é o fruto espontâneo do serviço ativo, fruto que nasce do seu amor por cada um de nós. E aí nós entramos no terceiro ponto, onde nós falamos e vemos nesse texto que nós precisamos permanecer unidos a Ele. Não há como ser cristão sem produzir frutos, e não há frutos sem que esteja ligado a Jesus Cristo, a fonte. Tudo depende de permanecermos nele, em Jesus Cristo. Como pessoas cristãs, estamos unidos. Uma videira não se forma de diversas partes de uma planta que decidem que no futuro elas terão uma tarefa em comum e se fundem em uma videira. O ramo existe desde o princípio a partir do todo da videira. Assim também o nosso ser cristão está determinado pela verdade do Cristo ressurreto. Por isso temos vida nova na perspectiva do seu reino. Nós somos batizadas, e o apóstolo Paulo diz que nós fomos unidos com Cristo, em Romanos 6, versículo 5. Nós existimos com Cristo no Senhor, conforme Romanos 8:1 e também 1 Coríntios 1:30. A imagem da videira diz isso de uma outra maneira, embora ela também indique nessa mesma direção. Assim o texto orienta decididamente: permaneçam com Cristo e em Cristo. Ou, dito por nós, Ele permanece conosco, em nós. O versículo 7 torna isso bem concreto. Cristo permanece em nós quando as suas palavras permanecem em nós. Elas não devem ser simplesmente lidas, mas elas devem ficar conosco, se tornar verdade, ser meditadas, nos acompanhar, para podermos ajudar em palavras que despertem e consolem e nunca permaneçam em silêncio, para que assim não nos esqueçamos da palavra que nos lava de todo pecado, dessa palavra que liberta, dita desde o nosso batismo. Não há melhor ponto de partida para uma vida frutífera, no sentido de dizer e sabermos: vocês estão limpos, como os ramos limpos ali ditas pelo lavrador. Por fim, a palavra da videira nos conduz também
a lembrança da Santa Ceia. Quem come o meu corpo, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele, conforme João 6:56. Nos leva também à oração. Vocês receberão tudo o que pedirem, diz o versículo 7. O texto trata da oração que está em Cristo, que acontece em seu nome, por estarmos unidos com Ele. Fala de uma íntima comunhão com Ele, da qual não pedimos nada além daquilo que Ele preparou por sua livre bondade. Uma espiritualidade que traz ordem para a vida e nos traz vida verdadeira. A vida verdadeira depende de estarmos em contato permanente, não só aparente, com Cristo Jesus, que em sua misericórdia sempre de novo busca contato a nós. Vem de encontro a cada um de nós. Querida comunidade, querido membro, a todos vocês que acompanham esse culto neste momento, que possamos perceber que Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que se apresenta como a videira verdadeira, nos deseja verdadeira alegria, nos deseja verdadeira vida que vem somente dele. Que permaneçamos unidos à videira, aquele que é o próprio Cristo, e que produzamos frutos condizentes com o ser cristão. Que essa parábola, que essa história, esse exemplo que Jesus traz da videira, seja motivador em nossa vida cristã diária. Que peçamos ajuda a Deus para que possamos permanecer unidos a Ele, produzindo frutos dignos do ser cristão. Que Deus assim nos ajude, que Deus assim nos oriente e nos capacite. Amém. Firme
vamos orarmos. Bondoso e amado Deus, nós te somos gratos porque tu vens ao nosso encontro. Tu vens muitas vezes podar as nossas vidas, tirar aquilo que está nos impedindo de produzir bons frutos. Essas podas, Senhor, muitas vezes doem, são difíceis, mas nós te agradecemos, Senhor, porque tu te preocupas conosco. Ó Deus, permita que sempre de novo nós possamos buscar a ti, buscar a tua orientação, buscar estar junto a ti em todos os momentos. Volte ao nosso encontro, Senhor, quando estivermos desviados de ti, quando nos perdermos dos teus caminhos. Nos traga de volta, Senhor. E assim, Deus, que tu nos ajudes a produzirmos bons frutos, frutos que tu esperas do nosso ser cristão e cristã. Ó Deus, que assim nós cumpramos a tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a irmos de encontro a tantas pessoas que ainda não te conhecem verdadeiramente. Há tantas pessoas que ainda não te seguem. Ajuda-nos, Senhor, a sermos missionários ali onde nós estamos. Ó Deus, que tu possas também estar com cada um, com cada uma neste momento. Tu sabes, Deus, aquilo que nós precisamos. Tu sabes aquilo que agora pensamos. Tu sabes aquilo que se passa em nossas vidas. Tu sabes aquilo que está acontecendo nas nossas famílias, em nossos lares. Que tu estejas conosco, Senhor, nos dando orientação. Que tu possas nos preencher de sabedoria, de calma, de ponderação. Ó Deus, que tu nos permitas estarmos firmes na fé em ti. E que assim tu nos capacites, ó Deus, adiante, em tudo aquilo que fizermos, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nas decisões que tomamos, que tu possas nos conduzir. Ó Deus, também esteja com tantas pessoas doentes, angustiadas, preocupadas, muitas vezes pessoas que precisam estar acamadas, que ali tu também possas agir, Senhor, e intervir. Esteja também com essas famílias, bem como com tantas famílias enlutadas, que ali tu também te possas fazer presentes, que essas famílias também possam permanecer unidas contigo. E tudo mais, Deus, nós deixamos em tuas bondosas mãos, sabendo que tu tens e sabes o que é melhor para nós. Confiamos em ti e assim oramos em nome de teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Que o nosso bom Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Ele coloque a sua mão e derrame a sua paz, hoje e sempre. Amém.